do nosso Patrulha RP, hoje recebendo aqui, nessa sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2014, a historiadora Inês Pita, historiadora de Barreiras, né? Todo mundo conhece muito bem a professora Inês Pita, e vamos falar a respeito do acervo histórico de Barreiras que a professora Inês Pita tem. Afinal de contas, são documentos que registram a história de Barreiras. E como é que estão esses documentos, né? O que ela pretende fazer a respeito disso? Professor Inês, bom dia, bem-vinda à Rádio Barreiras. Bom dia, Marcelo Ferraz, bom dia a todos os funcionários e dirigentes da Rádio Barreiras. Professora, o que a senhora pretende fazer com esse acervo? Eu venho reunindo de todas as pessoas ou órgãos que quiseram me dar documentação histórica que, vamos dizer assim, escreve a história, tem escrito ali a história de Barreiras. E os estudantes precisam disso nos trabalhos frequentemente. Os estudantes da UFBA, atualmente o FOG, constantemente me procuram, também da UNEP, de outros órgãos. Agora você imagina, um estudante tem um trabalho para fazer, chega lá em casa, eu estou viajando, afinal meus 3 filhos moram fora daqui, agora mesmo eu estive fora vários dias, esperando em Petrolina nascer o meu neto, filho do meu filho Luiz Carlos, e por aí vai, né? Então, já me disseram, pessoas de lá de casa, que já houve casos de meninas começarem a chorar quando é informado a elas que eu estou viajando. Por isso, eu acho que encarregando ao FOG de ter e administrar esse patrimônio histórico, ele vai ficar muito melhor, muito mais na mão de quem precisa, porque uma vez que é um órgão, no caso um órgão público, como a Universidade Federal, sempre vai ter quem possa atender a quem estiver precisando. Quer dizer, e a senhora vai... muita coisa, professora, o que tem ali realmente de histórico de Barreiras? Olha, existe muita coisa, Marcelo, desde livros contábeis de empresas antigas, notas fiscais do início do século XX. Temos também coisas que foram editadas pela prefeitura, porque desde que Barreiras se emancipou, que os prefeitos fazem orçamento, geralmente publicado em formato de livrinho, e houve prefeitos na metade do século XX que tiveram, não diário oficial, naquele tempo era impossível, mas um jornal mensal com todos os atos, todos os movimentos da prefeitura de Barreiras. Você pegando um jornal desse, você tem ali a história do que aconteceu durante aqueles dias e, além disso, outras coisas como livros de empresas que emprestavam dinheiro aos agricultores antes de existir aqui o Banco do Brasil, que a agência aqui só abriu, creio que em 1943, ou foi 42, eu tenho essa data lá em casa. Então, antes disso, o agricultor, ele era financiado através de empresas como a própria Sertaneja, como a loja Draga e outras lojas daquele tempo, que iam, cada agricultor fazia uma conta ali naquela loja, e ele ia recebendo coisas de que a família precisasse para que na hora das colheitas dos diversos produtos, ele então pagava com o próprio material que ele ia colhendo. Por exemplo, um dos produtos agrícolas mais importantes em Barreiras era o algodão. A cidade tinha dentro da cidade diversas descaroçadoras de algodão. Então essas descaroçadoras ligadas a lojas, elas como que financiavam o plantio do algodão, fornecendo para os agricultores aquilo que eles iam precisando e depois eles pagavam com o algodão ou então com os produtos da cana,
como rapadura, que no início do século, até as primeiras décadas do século, era um produto de um valor muito grande. Hoje já quase não se fabrica mais, mas você imagina naquele tempo que os transportes eram muito precários. Ave Maria, para sair daqui para ir para Angical, para São Desidério, era dias e dias, não tinha estrada, era no lombo de um cavalo. Para ir daqui para Minas Gerais, que aqui uma das nossas formas de vender no dentro do Brasil Colônia era fornecer para as pessoas que trabalhavam em Minas e Minas Gerais, iam pelos navios a vapor, pelas barcas. Então, a rapadura é uma coisa muito nutritiva, porque o açúcar perde quase toda a potencialidade de nutrição, porque com o processo para ficar branquinho, uma das coisas usadas é a soda cáustica. Então, ali é o que se chama proteína vazia, ele engorda, mas ele não tem os sais minerais, as vitaminas da cana. Já a rapadura guarda tudo isso. Então foi um dos grandes produtos que fizeram Barreiras ser importante no comércio no início do século XX até meados do século XX e assim por diante. Ô professor Inês, o recolhimento desse material foi pessoas familiares doando? Como é que foi que a senhora iniciou a ter esse acervo sobre esses 22 anos da história de Barreiras? Barreiras se emancipou de Angical, se tornou município independente em 26 de maio de 1891. Então, em 1981, 100 anos. E esse centenário, a Rádio Barreiras, outras rádios, a TV Oeste, jornais, basicamente foi quem fizeram esse centenário, fizeram a festa, porque não houve interesse de órgãos públicos, principalmente a prefeitura, de celebrar. Mas não passou em branco, todo mundo ficou sabendo que era o centenário de Barreiras. Então veja, 1991, 100 anos. 2001, 110, 2011, 120, estamos em 2014, então temos 123 anos de município. E durante esse período, para se escrever a história, é preciso documentos, inclusive antes, como é que se formou aquele núcleo urbano que foi crescendo rapidamente e pôde se emancipar com 20 anos de ter começado. Naquela época em que tudo era difícil, Barreiras começou o povoado mais ou menos em 1870, 20 anos depois, em 1891, já teve condição de se emancipar. Então tudo isso não se pode inventar, tem que ter documento, tem que ter provas. Então tudo isso se prova, tudo isso se pesquisa através disso que eu falei, documentos oficiais do governo do estado, lá nos órgãos de Salvador, a lei que criou Barreiras, onde é que ela pode ser achada? Um dos lugares é no Arquivo Público Municipal em Salvador, no estadual, porque tem os livros de leis. Leis hoje são publicadas em diário oficial, naquele tempo antigo elas eram fechadas em livros. Então a gente pode ir nesses lugares, encontrar, copiar essas leis que fizeram Barreiras. Por exemplo, Barreiras, a lei que criou Barreiras foi assinada em 6 de abril de 1891. Um mês e 20 dias depois, o município foi instalado. Porque uma coisa é o governador sancionar a lei que os deputados estaduais aprovaram. Outra, então, foi assinada no dia 6 de abril. Um mês e 20 dias depois, em 26 de maio, foi instalado oficialmente, solenemente, o município, com a posse do primeiro prefeito, naquele tempo se intitulava o cargo intendente, da primeira Câmara Municipal, que naquele tempo se chamava Conselho Municipal. Então, tudo isso são leis. E é interessante notar como tudo foi rápido em Barreiras.
6 de abril de 1891, foi a assinatura pelo governador sancionando a lei criando um município, que foi aprovada a lei pelos deputados, é a lei 237, lei estadual 237. Isso em abril. Então, 26 de maio foi instalado o município. 9 de julho, o mesmo governador assinou uma lei instalando aqui o Poder Judiciário. E em agosto já abriu fórum com relação de conselhos de jurado. Agora, claro, não havia juiz aqui. O juiz ficava em Campo Largo, que foi o primeiro município da nossa região e do qual se emanciparam 12 municípios, hoje nem existe mais. O povoado, onde era a sede, virou um distrito de Cotegipe e hoje tem o nome de Itaguá. O juiz ficava, juiz promotor ficava lá, então Barreiras pertencia à comarca de Campo Largo. Então, logo depois, abril, maio, junho, julho, 3 meses depois da emancipação, foi criada, foi assinada a lei instalando o Poder Judiciário. Um mês depois, esse Poder Judiciário abriu suas portas aqui. Então, tudo isso são leis estaduais. A senhora não para. Apesar de a senhora fazer toda essa doação para o fórum dos documentos, registrando a vida política e criação do município, a senhora está aposentando com relação a questões de pesquisas? Não. Olha, enquanto eu vida tiver saúde. Viu, Marcelo, outro motivo de que eu esteja dando, aliás, a palavra não é dando, porque esses documentos não são meus, pessoas me deram, eu consegui em Salvador. Claro. O certo é que pertence a Barreiras e a região, que eu tenho também de outros municípios. Então, quem é vivo, Marcelo, é mortal, e muito mais mortal ainda que já é velho. E não é uma verdade? Então, meus filhos, quando estavam na hora de estudar a faculdade, aqui não havia faculdades, quase nenhuma. Eles tenho 3 filhos, saíram para estudar fora, por lá ficaram. Então, eu não tenho alguém a quem eu diga, vá fazer isso, a quem eu entregue. O normal, o certo, e que foi toda a vida meu pensamento, era entregar para uma universidade federal quando ela abrisse em Barreiras. Ela é uma realidade em Barreiras, e então está na hora de repassar, porque aí já vai ter toda a facilidade, muito mais do que guardar em minha casa, para a pesquisa de todo mundo que precisar. Que bom, pelo menos nós sabemos que vai estar na Universidade Federal, que vai ter realmente condições de cuidar, de poder catalogar tudo isso. Né? E fazer, disponibilizar uma sala que financeiramente eles têm condições de fazer isso. Para consulta não só dos seus estudantes, mas de todos na população, não é isso? Essa é preservar, acima de tudo, a nossa história. E outra coisa, Marcelo, muitos desses documentos chegam em minha mão muito estragados. Eu não sei, nunca estudei para isso, como é que se restaura documentos. Por exemplo, existe uma coleção de um jornal que houve aqui na década de 30, O Tempo, que é importantíssimo para Barreiras, porque, por coincidência, ele cobriu justamente a chegada da primeira comitiva que veio pedir ao prefeito de Barreiras, em 1937, um terreno para construir um aeroporto de apoio, porque era preciso construir um aeroporto aqui para servir de ponto de apoio de combustível para os aviões que vinham dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro. Eles pousavam em Belém do Pará, tomavam combustível. Eles eram pequenos naquele tempo, então os tanques de gasolina também eram pequenos. Eles precisavam de, entre Belém e o Rio de Janeiro, ter um ponto de apoio de combustível. Barreiras foi escolhida porque, além de estar no meio do caminho, tinha ligação com Salvador para vir o combustível daqui até Juazeiro, navios a vapor, de Juazeiro a Salvador, trem de ferro. Então vinha os tambores de combustível até Juazeiro de trem de ferro, entrava nos navios, inclusive Napoleão Macedo tirou fotos desses tambores em grande quantidade sendo descarregados dos navios. Depois eles eram colocados em caminhão e levados lá para o aeroporto. Nós temos, além por exemplo,
da cobertura, da construção do aeroporto de apoio, porque foi começado o aeroporto de apoio para depois passar lá para cima. E foi construído onde hoje são as casas que ficam na rua em frente ao hospital. Ali era fazenda, a prefeitura ia desapropriar, mas o doutor Augusto César Torres, que era proprietário dessa área, nosso primeiro médico, ele não aceitou ser desapropriado, ele fez doação. Doação que depois voltou para ele, porque quando foi feito o aeroporto definitivo na Serra da Bandeira, foi desinstalado o de apoio. Obrigado, professor Inês, sua participação conosco. Muito obrigada e bom dia a todos os ouvintes. Aqui no Patrulha Ribeira, Rádio Barreiras, a respeito da mobilização com os agricultores familiares para combater a helicóptero.